Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Quarta Excepcionais. Olá, Ive. Oi, Dulce, oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio 51. Exatamente, hoje é o 51º episódio do Quarta Excepcionais e receberemos a querida Aline Dourado. Bem-vinda, Aline, ao nosso programa. Obrigada, prazer estar aqui com você, Dulce, com você. Para os que ainda não nos conhecem, esse canal aqui ele é voltado para discussões práticas e polêmicas relacionadas ao acesso às cortes superiores e aos recursos excepcionais. Então, se você ainda não nos acompanha, passe a acompanhar. Tem vários episódios aqui gravados sobre questões bem interessantes em relação aos recursos excepcionais e ao acesso às cortes superiores. A gente já gravou 50 episódios, né? Hoje é o 51º, então eu acho que tem muito material para vocês acompanharem. Então, bem-vinda, Aline. Vou te apresentar aqui hoje. A Aline ela é mestranda em Direito Público, em Direito e Políticas Públicas pela Universidade de Brasília, UNB. A Aline atuou como secretária da Gestão de Precedentes no STF, onde atualmente é secretária adjunta. Foi assessora do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ. A Aline tem experiência na área de direito, com ênfase no direito constitucional e processual civil. A Aline também é membro da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, a BPC, e da Associação Brasileira Elas no Processo, a BEP. Muito bem-vinda, Aline. O tema do nosso 51º episódio vai ser a repercussão geral e o controle concentrado. Eles estão em rota de aproximação, repercussão geral e controle concentrado em rota de aproximação. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. E aí, Ive, você pode começar aí fazendo algumas questões para a Aline. Perfeito, Dulce. Aline, seja muito bem-vinda. Para nós é uma grande alegria ter você no nosso Quartas Excepcionais. Eu e Dulce, a gente sempre comenta que os episódios que nós mais gostamos de gravar são os episódios com convidados, ainda que as nossas divergências também nos divirtam, nos animem muito. Então, fique à vontade, a casa é sua. Nós preparamos algumas perguntas para você, em cima do tema que foi proposto, e eu acho que essa primeira pergunta talvez coloque um pouco de pingos nos is para quem vai nos assistir. Então, queria saber de você quais pontos de aproximação e quais pontos distintivos seriam mais relevantes, né, dentro de um cenário aí de sistema de padrões decisórios, de precedentes brasileiros, enfim. Quando a gente compara um julgado de mérito em sede de repercussão geral e um julgado numa ação de controle concentrado. A palavra está com você. Muito obrigada, Ive, muito obrigada, Dulce, pela apresentação. Primeiro, eu quero agradecer também essa grande oportunidade de ter essa troca com vocês. Fiquem à vontade para fazer ponderações, para a gente discutir, divergir, porque acho que a gente cresce muito nesse rico debate. Então, e também a alegria enorme de estar com vocês aqui no Quartas, sabendo que todas nós, né, estamos na ABEP agora, então muito legal que a gente está mais próximo. Então, sobre essa pergunta, né, o Supremo tem o controle difuso e o controle concentrado. Tem a repercussão geral e tem os julgamentos das ações diretas de constitucionalidade, enfim, todas as ações de controle concentrado. Eles estão em rota de aproximação? O que a gente pode conversar sobre esse aspecto? Primeiro, eu queria fazer uma breve introdução que a gente teve no nosso sistema jurídico, a introdução da repercussão geral com a emenda constitucional número 45, em 2004, naquela reforma do judiciário, e naquele momento eu me recordo bem que muito se debatia sobre uma possível objetivação do recurso extraordinário, e as pessoas tinham uma grande preocupação sobre isso, né? Que a gente ia desnaturar, né, o julgamento do recurso extraordinário, que a gente tem no recurso extraordinário um caso concreto. E na ação de controle de constitucionalidade, não. É um julgamento abstrato, realmente descolado do caso concreto. E aquilo trazia um monte de debate e trazia sérias indagações. E o que a gente viu acontecer
foi verdadeiramente uma aproximação, né, do sistema do difuso, do julgamento de recursos extraordinários, em que o Supremo Tribunal Federal passou a adotar várias práticas que já eram utilizadas no controle concentrado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu gosto sempre de trazer uma imagem para que a gente possa ilustrar, e até falei sobre isso numa oportunidade que eu tive de estar na OAB-DF, falando de repercussão geral. A gente, antes da repercussão geral, quando o Supremo julgava um recurso extraordinário, é importante dizer que ele só tinha efeitos para aquele caso, entre aquelas partes. E aí, era algo que fazia a gente pensar um pouco. Por quê? Vou trazer um exemplo, tá? A gente tem um exemplo do caso do cálculo da pensão por morte. O Supremo julgou, antes do início da repercussão geral, 5.000 recursos extraordinários numa só assentada, sobre a pensão por morte. Como calcular a pensão por morte. Muito bem. 2 anos depois, o Supremo teve que criar um tema de repercussão geral, aí já estávamos trabalhando com a repercussão geral, reafirmando aquele entendimento, porque continuávamos a receber recursos sobre aquilo. Então, veja, antes da repercussão geral, o Supremo julgava caso a caso, né? Num trabalho muito artesanal, assim, daquele juiz artesão. Mas ele tinha que julgar 5.000, mais de 5.000 vezes uma mesma questão. Isso parece estranho para uma corte constitucional. O Supremo tem que estabelecer qual o pensamento jurídico dele sobre determinada questão. E isso tem que formar as pautas de conduta e trazer luz para como que vão ser julgados os demais casos. Então, acho que a repercussão geral vem bem nesse sentido, e aí aproxima um pouco com os efeitos do controle concentrado. Então, quando eu estava na OAB, eu falei, né, parecia que o controle concentrado era aquele cisne lindo, né, com efeitos fortes, e a repercussão geral era quase o patinho feio. Antes da repercussão geral, quer dizer, era quase o patinho feio, porque você tinha que julgar várias vezes a mesma questão, trazendo um perigo aí para a isonomia, para a segurança jurídica, enfim, por mudanças na composição da corte, por vários aspectos. Então, assim, voltando para a sua questão. Vou falar primeiro dos pontos que aproximam, tá? Que aproximaram esses dois sistemas e que foi um movimento primeiro da repercussão geral e depois, no final, a gente vai falar desse movimento do controle concentrado. No controle concentrado, o nosso sistema de constitucionalidade brasileiro é bem interessante por ser esse sistema híbrido, né? A gente tem o controle concentrado e o modelo difuso, mas a gente tem os efeitos, né? Primeiro ponto que eu queria trazer em relação ao sistema de precedentes ou de padrões decisórios, como falou a Ive, é em relação à aplicação desses efeitos. Então, os efeitos, tanto no julgamento que ocorre num caso concreto, que chega ao Supremo em recurso extraordinário, quanto no julgamento que ocorre em controle de constitucionalidade, ele vai ultrapassar, né, aquele caso. Então, no caso do controle de constitucionalidade, a gente tem os efeitos erga omnes, né, vinculantes contra todos, né, inclusive vinculando a administração, não só vinculando o Poder Judiciário, mas a administração, nos termos do artigo 28 da Lei 9868 de 1999. E no caso da repercussão geral, a gente tem esse efeito que também vincula, para algumas pessoas não gostam de usar essa terminologia vinculante, mas nos termos do artigo 927, são julgados de estrita observância por juízos e tribunais. Então, o primeiro ponto de aproximação seria esse dos efeitos. Efeitos que se espraiam para além daquele caso que está sendo julgado. No artigo 927, inclusive, cita as ações de controle concentrado também, para você ver como eles estão próximos ali, né? Um está no inciso 1, o outro, os acórdãos, no inciso 3. Dito isso, né, quais outros pontos distintivos a gente poderia trazer e pontos de aproximação? Continuando nos pontos de aproximação. Vou trazer alguns pontos de aproximação quanto à formação desses julgados qualificados. Por quê? Porque são julgados que necessitam de uma formação mais robusta, já que eles vão ser aplicados em outros casos. Não vão ser aplicados somente
naquele caso. Então, a gente tem aí a participação de amicus curiae, né, a admissão de amicus curiae, nos termos do artigo 1035, parágrafo 4º. Para a repercussão geral, o CPC traz expressamente essa previsão, e também nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 9868, para o controle concentrado, além do próprio regramento do regimento interno do Supremo. Então, a gente tem essa possibilidade. Tem a possibilidade também da audiência pública, né, de trazer pessoas com expertise, com conhecimento sobre a questão, para que elas possam contribuir na formação ali de como o Supremo vai julgar aquela questão. Então, isso vale tanto para controle concentrado quanto para a repercussão geral, né? A repercussão geral, ela adotou essa prática também, que foi muito importante. Então, a gente tem, sobre a audiência pública, essa previsão no 1038 do CPC, dizendo, né, que a gente pode, sim, contar com essa expertise externa, não só de pessoas da área jurídica, viu, Ive? De pessoas que entendam mesmo. Então, a gente teve aqui algumas audiências públicas, por exemplo, sobre o amianto, então, questões médicas. Então, vêm pessoas de outras áreas que são importantíssimas para auxílio dos julgadores. A gente tem também a questão da suspensão. Então, lá no controle concentrado, a gente já tinha a possibilidade de haver determinação de suspensão dos processos, resguardando muito a segurança jurídica, né? Quando for decidido, aí todos vão ter a observância do quanto foi fixado pelo Supremo. Na repercussão geral também, né? No termos do artigo 1035, parágrafo 5º, o relator poderá determinar a suspensão dos processos idênticos, até que seja julgado. E aí o Supremo tem uma questão de ordem bem importante, dizendo que isso não é automático, a partir da letra do CPC, e que pode haver ali uma delimitação desse alcance em cada caso, né? Ele pode determinar que essa suspensão seja nacional, total ou menos abrangente, tá certo? E agora, a gente passando já para o julgamento, a gente tem a possibilidade de modulação de efeitos. A modulação de efeitos prevista na Lei 9868, ela também é trazida para a repercussão geral, né? E no CPC tem expressamente no artigo 927, parágrafo 3º, fazendo o quê? Resguardando muito interesse social e segurança jurídica, o Supremo pode fixar um termo, né? Uma data para que comece a ser observado aquele julgado quando ele vai, principalmente, mudar a sua jurisprudência dominante. Então, ele vai avaliar, né, os termos de segurança jurídica e vai fixar uma data para que comece a ser observado aquele julgado. Então, essa modulação, ela está presente tanto na repercussão geral quanto no controle concentrado. Mas não só no julgamento, mas também na divulgação. Então, a gente já teve nos efeitos, na formação, no julgamento e na divulgação, né? A gente tem a possibilidade de fixação de teses jurídicas, tanto em repercussão geral, e tem sido adotado de uma forma cada vez mais, né? Também no controle concentrado. Então, assim, para a repercussão geral, a gente tem essa previsão no 1035, parágrafo 11, né, da fixação e da utilização da tese, e para o controle concentrado. Claro, o controle concentrado tem sido uma prática e até defendida muito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, dessa fixação da tese, porque verdadeiramente facilita você encontrar aquele julgado que é vinculante, que é de estrita observância. Então, aqui eu resgatei de uma pesquisa que eu havia feito, teses em ADI, mais de 130 teses, teses em ADPF, mais de 27 teses, teses em ADC, como nós temos no ADC um número menor, 3 teses, e em ADO eu encontrei uma tese. E aqui fica só uma curiosidade, porque como vocês debatem vários aspectos relevantes, a gente tem algumas teses também em HC, sabia? Tem alguns HCs que o Supremo fixou tese, depois eu posso até mandar para vocês. Então, é um outro aspecto de aproximação. E aí já foi uma aproximação inversa. Por quê? Porque a repercussão geral começou com a fixação de teses e também depois veio o controle concentrado com essa fixação de teses, o que é bem importante para a divulgação desses julgados qualificados. Então, veja, não é um caminho de mão única. Ele tem a repercussão,
se aproximando do controle concentrado para trazer essa robustez, para trazer esses efeitos que foram tão bem esquematizados, redesenhados numa nova engenharia no Código de Processo Civil, mas que já vinha desde o Código de 1973, e agora o controle concentrado também buscando algumas inovações da repercussão geral que podem ser úteis, né, principalmente em termos de eficiência e de racionalidade do serviço prestado pelo Supremo, tá certo? E aí eu vou trazer agora, por último, mas não menos importante, um ponto de aproximação na revisão. Vocês sabiam disso? Olha só, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou um tema, o tema 642, que fala da definição do legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, tá certo? Em razão de danos causados ao erário municipal. O Supremo julgou esse tema. Recentemente, o Supremo julgou uma ADPF, e essa ADPF, ela gerou uma alteração da tese fixada no tema. Olha que interessante, né? O Supremo, ora utilizando repercussão geral, ora utilizando o controle concentrado para essa fixação dos temas e das teses. Então, a gente tem até uma anotação no nosso portal trazendo essa informação para todos os usuários, estudiosos, tribunais, enfim. Então, há uma aproximação, inclusive, quanto à revisitação do que foi definido pelo Supremo. Então, na revisão, o Supremo parece apontar que vai utilizar ora controle concentrado, ora repercussão geral, e percebendo o impacto e a importância da repercussão geral, até em controle concentrado, altera um tema de repercussão geral. Então, essa inovação bem importante, significativa, eu queria deixar aqui para vocês, para a gente poder debater. Terminei os pontos de aproximação, os principais que eu trouxe para apresentar. Não sei se vocês querem ponderar algum ponto, ou posso seguir para as distinções. Posso seguir? Tá certo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos pontos que são distintos. Né? Quais os principais pontos? Eu elegi alguns aqui para a gente debater. O que diferencia quando a gente tem um julgado de repercussão geral e um julgado em ação de controle concentrado? Né? Quais diferenças a gente pode identificar? E aí é super interessante que eu comentava, antes da gente começar com Dulce, a gente estava trocando ideias aqui, eu comentava, Dulce, algo que precisa ser dito, claro, vocês estão na prática, são estudiosas, já sabem, mas muitas pessoas não percebem isso. Quando o Supremo julga uma questão em ação de controle concentrado, ou mesmo quando ele cria uma súmula vinculante, não cessa a litigiosidade. Poderia ser assim, né? Porque é um julgado que tem uma vinculatividade forte, mas não cessa a litigiosidade. Então, por incrível que pareça, a gente continua recebendo recursos, mesmo quando fixada uma questão em controle concentrado ou quando há ali um enunciado de súmula vinculante. Esse é um ponto importante a ser guardado. Muito bem. Então, a primeira distinção que eu vou trazer é em relação à admissibilidade. Né? Então, quando a gente vai realizar a admissibilidade de um recurso extraordinário, a gente tem, no artigo 1030, algumas orientações para quem vai fazer essa admissibilidade. Muito provavelmente, na vice-presidência, na maioria dos casos, alguns tribunais têm na presidência, mas na maioria dos casos há essa delegação para a vice-presidência. Então, o vice-presidente, ele vai negar seguimento quando já houver um julgado em repercussão geral. E aquele julgado, ele está no mesmo sentido do que definiu o Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, como essa questão já foi decidida pelo Supremo e nós julgamos no mesmo sentido, né, o recurso interposto, o recurso extraordinário interposto contra esse acórdão, ele não vai chegar até o Supremo. Então, é negado seguimento, tá certo? A gente tem essa possibilidade nos termos do 1030. Uma outra questão
nesse momento aqui, se a questão ainda não tiver sido julgada, haverá o sobrestamento dos recursos. E vocês conversaram sobre sobrestamento recentemente, então está bem vivo na memória. Então, se existe já um tema, e o tema está pendente de julgamento pelo Supremo, o que a admissibilidade irá fazer? Ela vai determinar que aquele processo aguarde por uma questão de segurança jurídica. Quando definido como que deve ser aplicada aquela questão, os processos retomarão seu curso, tá certo? Então, haverá o sobrestamento. E uma outra possibilidade é o quê? Quando você vai apreciar aquele recurso, você verifica que o acórdão ele não está em conformidade com o pensamento jurídico do Supremo sobre aquela questão. O acórdão decidiu de forma contrária. Então, o que vai fazer, Dulce? O que vai fazer o vice-presidente? Ele vai, ou a vice-presidente, eles irão devolver aquele órgão competente para que realizem a retratação. Ou não, né? Se não o fizerem, aí sim volta para ser admitido e encaminhado o recurso. E nos termos do artigo 1041 do CPC, de preferência como representativo de controvérsia nos termos do artigo 1036, parágrafo 1º. Muito bem. Então, na aplicação, nós temos esses 3 cenários para repercussão geral. Eu nem vou falar de repetitivo, porque a gente está aqui no campo do Supremo. Para repercussão geral. Então, negativa de segmento, se estiver conforme, não está julgado ainda, aguarda sobre esta, ou, não estando em conformidade, devolve para o órgão julgador para retratação. Essa é a situação para a repercussão geral. E aí você poderia me perguntar, e o controle concentrado? Na adesão mais forte, erga omnes contra todos. Então, a repercussão geral está prevista aqui, né, no artigo 1030. O controle concentrado tem um silêncio do dispositivo. Então, a gente cairia para o inciso 5, realizar a admissibilidade, né, ou enviar como representativo, ou negar, mas aí vai ter uma negativa, uma não admissão, não uma negativa de segmento, né, vai ter uma não admissão ordinária, e aí vai cair no próximo ponto, que é uma outra distinção aqui que eu quero trazer para vocês, que é o recurso cabível contra essa admissibilidade. Por quê? Porque se no caso da repercussão geral existe uma previsão do 1030 para negativa de segmento ou para envio para retratação, e não existe para o recurso extraordinário cuja questão seja objeto de controle concentrado, nós temos também uma diferença importantíssima quanto ao recurso cabível. Por quê? Se houve negativa de segmento, porque se tratava de uma questão de repercussão geral, vai caber o agravo interno, vai caber o agravo na própria corte, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional Federal, enfim. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que esse processo ele não vai chegar até o Supremo Tribunal Federal, ele vai ser decidido pelo Tribunal de Origem. E isso hoje já é bem tranquilo, mas quando começou não era tanto, porque foi uma construção de questão de ordem, uma construção jurisprudencial do Supremo, então um avanço que o Supremo teve naquele momento e que depois foi abarcado e foi trazido na letra do CPC, né? Então a gente tem aqui, nos termos do parágrafo 2º do 1030, dizendo, olha, o agravo do artigo 1021, que é cabível nesse caso. Muito bem. E do controle concentrado? Do controle concentrado, como não é uma negativa de segmento, mas é uma não admissão com base numa decisão em controle concentrado, vai caber o agravo do 1042, vai caber o ARI, o recurso extraordinário com agravo. Então, esse processo ele vai ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal após o processamento. Esse recurso vai ser analisado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente pela presidência que tem, nos termos do artigo 13 do Regimento Interno, essa possibilidade, Ive, de apreciar os recursos que chegam até o Supremo.
tá certo? E aí passa por alguns filtros, ele pode ser objeto de uma próxima conversa, né? Se for entrar no mérito, aí vai distribuído para os demais ministros e ministra, pode ser objeto de uma outra conversa. Mas, então, a gente tem essa distinção quanto ao recurso que vai ser cabível dessa admissibilidade. Tem uma distinção na admissibilidade, uma distinção do recurso cabível, e a gente tem essa distinção também que ele não vai, Dulce, ser mandado para retratação. Perfeito. Porque se ele não estiver conforme a decisão do STF, ele não vai ser devolvido para retratação, nos termos do artigo 1041. Perfeito. Isso é bem importante, porque, veja, causa um grande espanto, assim, de dizer que tem uma decisão de controle concentrado que não vai gerar uma mudança de postura do tribunal de origem. Mas, dito isso, é a previsão do CPC, tá certo? Vou passar aqui para uma outra distinção que eu trago, que é em relação à reclamação, que eu sei que também é um tema bastante interessante e que todo mundo está falando muito, porque no ano passado a gente bateu mais um recorde, né, de reclamações, mais de 10 mil reclamações no Supremo Tribunal Federal, já superando o ano de 2023, que havia sido recorde de mais de 7 mil reclamações. Então, veja que a gente teve um crescimento importante do número de reclamações. Mas quanto ao cabimento da reclamação, o que nós temos? Né? Inicialmente, o Supremo compreendia que não cabia reclamação para questões de repercussão geral. Então, no CPC de 1973, não havia essa previsão, e a compreensão jurisprudencial do Supremo era que não podia ajuizar uma reclamação sobre isso, porque agora o CPC disse que tem a natureza jurídica de ação, então vou falar ajuizar sem me preocupar muito. Então, o Supremo dizia que não cabia reclamação. Muito bem. E houve um grande debate, tinha até duas reclamações que eu acompanhava, porque teve voto vista, teve debate ministra Ellen, ministro Gilmar, ministro Lewandowski pediu vista, então acompanhava de perto essas duas reclamações. Muito bem. Depois, a gente teve, e nessas reclamações, a ministra Ellen falava assim, olha, mas pode acontecer um caso teratológico. E aí? Como vamos fazer? Mas o fato é, quando veio o CPC de 2015, veio uma previsão. E o Supremo tem, com alguns requisitos, compreendido pelo cabimento da reclamação em alguns casos, de teratologia, de esgotamento de instância, enfim. Então, o que a gente tem? O CPC diz no artigo 988, que para controle concentrado, como já previsto, né, cabe a reclamação. E vai caber diretamente, em qualquer instância. Então, assim, desobedecida a autoridade de uma decisão do Supremo, ou havendo um perigo de usurpação da sua competência, cabe reclamação diretamente para o Supremo Tribunal Federal, para que ele possa garantir ou a autoridade do julgado ou sua competência. Muito bem. Agora, no caso de repercussão geral, como é que está funcionando isso? Nem vou entrar na STJ, que a STJ tem uma compreensão diferente, que não teria essa possibilidade de reclamação para os casos de repetitivos, mas já aceitou um RMS, enfim, com ponderações. Mas no caso da repercussão geral? No caso da repercussão geral, o Supremo tem aceitado, atendidos diversos requisitos. Não é uma via aberta e não cabe diretamente. Ou seja, se no juízo de primeiro grau não observou um tema de repercussão geral, não vai caber reclamação direta, tem que esgotar as instâncias, e o esgotamento das instâncias vai ter que subir até o agravo interno, Ive. Então, a gente tem que seguir todo esse rito, mas o Supremo tem aceitado nos termos do mesmo artigo 988, mas já no seu parágrafo 5º, dizendo que é uma interpretação ao contrário senso, né, que ele fala, olha, é inadmissível reclamação. Aí, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, ao contrário senso, ele está dizendo o seguinte, esgotadas as instâncias ordinárias, cabe reclamação. Com mais vários requisitos que a gente tem aí, tá certo? E até tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a reclamação em um artigo que eu tive a honra de escrever com o Dr. Homero Batista, em que a gente analisou
a reclamação, fazendo um diagnóstico a partir dos dados e com recorte ali da competência da Justiça do Trabalho. E é super interessante dizer para vocês aqui que, sim, é diferente. A reclamação para o controle concentrado, ela vem direto, e para a repercussão geral, a gente tem esse esgotamento de instâncias. No entanto, o que a gente verifica quando tem tanto tema quanto controle concentrado é que as pessoas que ingressam com a reclamação, elas apresentam duplo fundamento, e aí trazem diretamente a questão. E na Justiça do Trabalho a gente tem muito isso, porque muitas vezes as questões são discutidas em ADPF e em repercussão geral, em ADI e em repercussão geral, e aí elas vêm por duplo fundamento. Então, é bem interessante essa análise. Muito bem. Então, essa outra distinção que eu trouxe em relação à reclamação, né? A garantia da autoridade da decisão. A garantia da autoridade da decisão pode ocorrer diretamente ou esgotadas as instâncias, no caso da repercussão geral. Uma outra distinção, e aí já para a gente abrir os debates, né, é em relação à organização e divulgação. Por quê? Porque na repercussão geral a gente tem uma organização em temas. O que é um tema de repercussão geral? Ele vai trazer um número que vai seguir ali a sequência. Hoje nós temos 1.368 temas de repercussão geral, e vai trazer ali a descrição da questão jurídica discutida, né? E isso é enviado para o Banco Nacional de Precedentes, para que a gente tenha ali uma divulgação com controle até dos sobrestados, tudo bem organizado. E como que funciona no controle concentrado? O controle concentrado, eu falei para vocês que a gente tem a tese, que o Supremo está gradualmente aderindo a essa ideia de tese, mas a gente não tem um tema, a gente faz o controle pelo classe número. Então, classe número de ação. Eu até olhei um pouquinho antes aqui da gente entrar, por exemplo, em ADI, né, em ação direta de inconstitucionalidade, que é a classe com maior número dentre as ações de controle, a gente já está chegando em 7.800, mais ou menos. Então, veja, a gente vai fazer esse controle por classe e número, tá certo? Então, Ive, esse é o panorama que eu trago. Então, a gente tem aproximações tanto no julgamento, quanto na revisão, quanto na formação desses julgados, e tem algumas distinções, tanto na aplicação, na admissibilidade, na organização e divulgação, e na própria questão da garantia da autoridade das decisões. Quero também ouvir você, pode trazer também mais distinções ou mais fatores de pontos de contato. E aí, Ive, você fala... E depois dessa baita aula que você deu, o que a gente pode fazer aqui? Eu pensei, Dulce tem uma outra pergunta para te fazer. Isso. E aí, de repente, eu e Dulce, a gente agrega algumas considerações à sua fala. Você praticamente esgotou o tema, mas a gente vai trazer algumas considerações antes da gente fechar. O que você acha? Então, Dulce, vou passar para você para você fazer mais uma pergunta para mim. Realmente, Aline, uma super aula, maravilhosa. Eu acho que você realmente esgotou o tema. A gente tinha separado alguns pontos para te perguntar, mas eu imagino que você já tenha na sua fala respondido algumas questões. De toda forma, eu vou colocar aqui só para você reforçar essa questão, até para quem estiver nos ouvindo. A gente tinha separado para te perguntar se pode ser criado um tema de repercussão geral quando a questão jurídica já tenha sido objeto de controle concentrado de constitucionalidade, né? E também a gente tinha pensado em falar com você a respeito como é que pode ser aplicado, como é que fica essa questão dentro dos mecanismos do artigo 1030, né? Como é que o artigo 1030 poderia ser aplicado nesses controles de constitucionalidade. Dentro da sua fala, você falou bastante das distinções, então como é que funciona a aplicação do 1030 dentro da repercussão geral e como seria, e aí dentro das suas distinções, eu acho que isso, pelo menos na minha ótica, isso ficou bastante claro, e aí você pode reforçar algum ponto, né, a gente também tinha pensado em te falar o que fazer na admissibilidade quando um recurso extraordinário cuja questão jurídica não tenha sido objeto de repercussão geral, já tenha sido objeto de uma ação declaratória, então, assim, a gente
pontuou isso, que eu acho que tudo isso, pelo menos na minha ótica, ficou muito claro na tua fala, mas aí se você, dentro dessas questões que a gente tem separado, se você quiser acrescentar alguma coisa, e também Ive aí as ponderações que ela possa querer fazer, mas para mim ficou muito claro, ficou maravilhoso realmente a tua fala. E aí, Aline, você quer acrescentar algum ponto dentro dessas questões? E Ive também. Agora é que a gente vai aquecer o debate, porque eu quero contar 2 histórias que transformam toda essa nossa conversa até o ponto que chegamos. O que acontece? Quando entrou em vigor o CPC, eu estava no STJ, no núcleo de gerenciamento de precedentes do STJ. E acho que na primeira semana chegou a pergunta de uma pessoa com bastante experiência em admissibilidade, e ela perguntando: Aline, aplica para negar seguimento em controle concentrado ou não? E aí a minha resposta foi qual? Minha resposta foi todo esse percurso que eu tive até aqui com vocês, com essa análise do CPC. Muito bem, devia ter esperado e usado o meu jargão, que o meu jargão é melhor dirá o Supremo. Porque aí vou contar uma outra história para vocês. A gente, agora já aqui no Supremo, né, na Secretaria de Gestão de Precedentes, a gente tem a oportunidade, faz toda essa interlocução com as origens, a organização dos temas. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer também um observatório e fica sabendo muito, né, desses avanços do Supremo e acompanha, é super legal. E aí, num caso em que o Supremo discutia a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança de ICMS, naquele DIFAL, que é o diferencial de alíquota, né, decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, e aí com o marco após a Lei Complementar 190, o que aconteceu nesse caso? Nesse caso, o Supremo tinha 3 ações diretas de constitucionalidade. Eu até imprimi aqui para a gente. Então, o Supremo, a questão estava sendo discutida na ADI 7066, 7070 e 7078. O Ivi está rindo que já conhece a questão. E a gente começou a observar algo novo. O Supremo começou algumas decisões de ministros determinando a devolução à origem para que sobrestasse, a devolução à origem para que aguardasse o julgamento da ADI, e alguns casos até falando em devolução para retratação nos termos do 1030. E negativo de segmento. Isso não tinha acontecido antes. Então, veja, o Supremo, ele se dá conta que o instrumental da repercussão geral, ele sim tem uma robustez muito grande, principalmente nesse ponto da admissibilidade. Se dá conta, sim, continuamos a receber recursos, mesmo quando a questão está submetida a um julgamento em controle concentrado, que aqui não havia ainda julgamento, e começou a baixar os processos, e as origens começaram a nos questionar por que esses processos estavam baixando e o 1030 não trazia essa previsão e como fazer. Então, esse é um caso, tá? Aconteceu um outro caso, eu vou trazer 2 exemplos para vocês, que discutindo a constitucionalidade do artigo 26, parágrafo 2º, da emenda à Constituição 103 de 2019, é o cálculo da aposentadoria, tá? A questão também foi submetida ao Supremo em ADI 6384, e a gente ainda não tinha tema. Então, veja, o Supremo começa um avanço. Eu contei para vocês que na repercussão geral, quando a gente iniciou o trabalho com a repercussão geral, vários avanços foram feitos em questão de ordem e em construção jurisprudencial. Será que a gente está diante de um outro avanço desse gênero? Então, veja, essas perguntas que Dulce trouxe. Primeiro, se pode criar um tema de repercussão geral quando a questão já tiver sido objeto de controle concentrado? Sim, a gente tem, e nesse caso do DIFAL foi criado o tema 1266, caso vocês queiram conferir, depois eu vou até pedir licença para ler um trechinho, porque é muito importante.
Então, a gente tinha decisões de diversos ministros baixando, e aí a ministra Rosa, à época, na presidência do Supremo, incluiu o tema para que fosse julgado qualificadamente, incluiu o tema em repercussão geral, e foi criado um tema. Então, sim, a gente cria temas quando tem a questão em controle concentrado. Quando a questão já está julgada, inclusive o Supremo utiliza aquilo que eu chamo de 2 em 1, que ele, ao criar o tema, já avança, Ive, para reafirmação de jurisprudência, para trazer ali todos os efeitos da repercussão geral para aquela questão jurídica. Então, a gente, em pesquisa na página de jurisprudência do Supremo, eu encontrei ontem mais de 60 ocorrências dentre os 170 casos de reafirmação de jurisprudência. Veja, nós temos 1.368 temas. 170 foram reafirmação de jurisprudência, que é esse 2 em 1. Quando o Supremo, além de dizer que a questão é qualificada, ele avança para o mérito. Em mais de 60 oportunidades é citada alguma ação de controle concentrado. Então, veja que importante, a gente cria, e acho que isso auxilia muito que o Supremo tenha ali uma eficiência e um ganho no trabalho, evitando retrabalho, evitando ter que julgar 50 mil vezes a mesma questão. Veja, a gente teve o tema 503 que trata da desaposentação. Quase 50 mil ações foram sobrestadas, Ive, sobre aquele caso. Se a gente não tivesse repercussão geral, o Supremo teria que falar 50 mil vezes. Esses casos de reafirmação também auxiliam nesse sentido, de imprimir eficiência. Então, a gente fechou o ano com um pouco mais de 20 mil processos com acervo completo, que o ministro Barroso até falou, né, que foi o menor acervo em 30 anos, muito potencializado com esse trabalho que vem sendo feito. Uma das iniciativas de criar esses temas quando já tem controle concentrado, para evitar que o Supremo fique julgando caso a caso. Então, sim, nós podemos criar. A outra pergunta que você fez, se havendo ali, naquele caso, um tema de repercussão geral e, contrário, não havendo tema de repercussão geral, vem um recurso, né? Qual que seria a postura? Aí a gente teria que analisar 2 cenários. Porque, veja, em alguns casos, o Supremo já começou a decidir, determinando a baixa origem, determinando que os tribunais observem sobrestamento, retratação. Então, nesses casos, o que eu diria? Vamos observar o que o Supremo está dizendo. O Supremo parece estar apontando um avanço interessante. Agora, nos casos em que o Supremo não determinou, né, como que faríamos? Porque nós temos também todos os advogados diligentes que vão apontar, olha, não está previsto no 1030, como fazer nesse caso, né? Qual que seria a estratégia? E aí teria uma estratégia importante desse papel destacado das admissibilidades e das vice-presidências ou presidências de envio de representativos, porque diante desse cenário, em que a gente já tem alguns casos em que o Supremo tomou essa prática, qual que seria o ideal? Envio do recurso representativo dizendo, olha, nesse caso, eu sei que existe um julgado em controle concentrado, no entanto, não tem repercussão geral, o que impede que eu aplique o 1030, né? O ideal seria criar um tema que já é uma prática que vem sendo adotada pelo Supremo. Poderia também a admissibilidade avançar e, tendo em conta os outros casos que o Supremo já julgou, aplicar? Essa é a questão que eu deixo para vocês. Porque, em alguma análise, ele poderia utilizar o fundamento dos outros para aplicar, mas eu acredito que o envio do representativo traz uma segurança muito grande. Então, esse cenário para as vice-presidências e para as funções essenciais. Para as funções essenciais, a advocacia, a defensoria, o Ministério Público, a advocacia pública, enfim. O ideal também seria trazer, né, talvez em memorial, contra-razões, nas próprias razões de recurso, esse pedido, né, dessa admissibilidade para que haja um julgamento qualificado. Acho que é bem importante, e isso pode sim ser feito. Então, a gente teria esse cenário, Ive e Dulce, em relação às ADIs, né, ou ADCs, ADPFs e ADOs, versus a repercussão geral. Tem essas oportunidades aí.
né? Como se a gente pudesse verdadeiramente perguntar ao Supremo, né? Supremo, e nesse caso, como que eu devo agir? Mas eu quero dizer para vocês que o Supremo realiza muitos avanços, é algo que está em movimento e pode sim ser objeto, né? Não estou dizendo que ele vai fazer, eu não estou falando aqui hoje como Supremo, estou falando como entusiasta, como alguém que gosta de estudar, né? E que olha para trás do que o Supremo já fez e aponta para vocês. Pode sim ser objeto de uma questão de ordem, ou pode sim também ser objeto de uma alteração normativa. A gente está aí, talvez, próximo da regulamentação da relevância da questão de direito federal lá para o STJ, né, da questão infraconstitucional federal. Será que não poderia também trazer ali esse ajuste? Enfim, a ver, né? A gente teria ali uma oportunidade, mas... Então, Aline, seria mais ou menos um representativo da controvérsia para que a gente pergunte, STF, nessa situação eu posso negar segmento? Seria basicamente isso? Não, para que você Seria... dar a oportunidade de criação de um tema. Porque para admitir como representativo da controvérsia, eu tenho que ter uma admissão. Isso. Então, nesse caso, eu preciso que o acórdão esteja desconforme. Mas se o acórdão estiver conforme, eu não posso admitir. Então, eu vou ter que realmente inadmitir o recurso com base mesmo que tenha uma questão. O que ocorre? Se você inadmite o recurso, vai caber, como eu disse antes, lá na distinção, o agravo, o ARE, né? Isso, do 1042, e todos os processos idênticos vão chegar ao Supremo. O ideal seria o envio desse recurso para ser julgado qualificadamente. Mas eu entendo que quebra um pouquinho a lógica, porque seria uma admissão de uma questão que o Supremo ou está em vias de julgar em controle concentrado, ou que já julgou em controle concentrado. Mas Desculpa, Aline. Não, fica à vontade. Mas seria a afetação, não é isso? Do tempo que está julgado pelo controle concentrado, para que você possa se aproveitar do regime da repercussão geral. Exatamente, exatamente. É colocar isso no regime. Toda vez que aquele tiver uma hipótese de admissão a algum tema que foi objeto de controle concentrado, eu coloco isso no regime a partir da admissão pelo representativo da controvérsia, para que isso fique mais fácil. Eu acho que é um caminho legal. É um caminho que é uma construção, veja, não é algo que está ali na leitura direta do CPC, não é? Mas eu achei perfeito, Aline. Você mas dá para resposta dentro do sistema. Isso, dentro de algumas considerações que eu ainda queria fazer sobre esse tema, é um tema muito legal. A gente tratou sobre repercussão geral um pouco no episódio 14, mas, assim, essa solução que você trouxe me parece uma solução dentro do sistema. Me parece mais técnica e mais própria do que você simplesmente, de cima, né, de quem recebe o recurso para baixo, simplesmente devolver sem você ter a aplicação do regime do 1030 para o controle concentrado. Então, me parece que a solução que você trouxe, ela é perfeita. E aí, eu estou trazendo essa ideia, mas para o debate acadêmico aqui, viu, pessoal? Não é o Supremo falando, porque, veja, aí a gente consegue fechar o sistema. Se houver o sobrestamento, é um sobrestamento que está acobertado pelo 1036, parágrafo 1º, né, daquela questão, e a aplicação posterior já vai acontecer realmente no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, quando o Supremo julgar o tema de repercussão geral, dentro já do que está disposto no CPC. Mas veja, isso eu estou dizendo hoje, no dia de hoje, porque se o Supremo fizer esse avanço, aí a gente tem uma outra conversa, um outro cenário. Perfeito. Agora, Aline, eu achei muito boa essa tua solução. Agora, um ponto que eu queria colocar aqui, que aí você vê se faz sentido, e também, quando a gente faz essa admissão como representativo da controvérsia, porque existe uma ação de constitucionalidade por trás, ok, eu vou admitir como representativo, mas eu posso dispensar a multiplicidade, porque essa admissão como representativo, normalmente, ela tem ela exige uma multiplicidade, mas nesse caso eu não tenho uma multiplicidade, mas eu tenho algo muito forte por trás disso, que justifica, embora eu não tenha uma multiplicidade de recursos, eu fazer esse representativo. E eu acho que esse caminho é legal, porque a gente, na verdade, e às vezes a gente lá na vista fica
eu não tenho uma multiplicidade, mas como é que eu vou levar isso? Hoje nós estávamos discutindo sobre isso aqui lá no tribunal, porque a gente tinha uma situação que não tinha multiplicidade, mas que precisava muito chegar rápido. Então, eu acho que nesses casos, inclusive, até andei conversando com o Marcelo aí sobre essa questão da afetação de representativo, então talvez esse seja um requisito que, considerando o fundamento subjacente, eu até dispenso um pouco, talvez, essa multiplicidade, porque o código fala 2 ou mais recursos para eu fazer essa seleção do representativo, entendeu? Então, acho que talvez aí a gente pudesse... Isso que eu ia ponderar com vocês, porque quanto que é, qual o número mágico que vai nos dizer que essa questão ela é múltipla, ou seriada, ou uma questão de massa? Né? A gente que tem essa atuação na prática, a gente visualiza muito quando as questões se repetem a partir ali de um conhecimento que vem da leitura dos processos. Hoje, no Supremo, a gente conta com uma ferramenta de inteligência artificial que nos auxilia nessa contabilização, né? Mas é bastante difícil que não haja um número... É interessante, viu, Dulce, nesse ponto. Até nos 2 casos que eu citei, o caso do cálculo da aposentadoria, que é o tema 1300, com a ADI 6384, a gente teve um mapeamento, deixa eu até pegar aqui, de diversos recursos. Então, assim, nos 2 casos, a gente tinha como visualizar essa multiplicidade, tá? A gente teve, acho que, mais de 80 recursos. E no tema 1266 foi ainda mais impactante, que a gente conseguiu visualizar 411 recursos aqui no Supremo Tribunal Federal, no caso do DIFAL, que é uma questão que, pela prática, quando a gente lê ICMS, diferencial de alíquota, a gente sabe que vai ter um impacto grande, né? A questão da anterioridade na 90º ou de exercício. E eu acho que, de repente, não é uma coisa tão difícil, a depender do objeto da lei. Porque na própria decisão de afetação, e a gente já conversou sobre isso, como você está direcionando uma afetação para o Tribunal Superior, nada impede que você também amplie sua pesquisa para outros tribunais. Sim, muito embora essa providência esteja prevista no 1037 como uma providência do Tribunal Superior, acho que é uma forma de justificar a afetação pelo tribunal local, já antecipar um pouco essa pesquisa. E, assim, uma coisa que é um diferencial também entre os institutos é que, assim, a ação de controle concentrado, ela é muito voltada para uma lei específica. Sim. A lei estadual que tratou do ICMS. É aquela lei daquele estado. Sim. Quando existe afetação de um tema, você vai tratar da matéria. Então, assim, não necessariamente você vai ficar presa àquela lei daquele estado. Então, outro estado pode ter uma lei com o mesmo conteúdo, e isso pode ser interessante para o Tribunal Superior para justificar a afetação, né? Porque você vai estar, na verdade, abrangendo não só a inconstitucionalidade daquela lei específica, mas de todas as leis que têm um conteúdo semelhante. E isso sempre foi uma dificuldade do Supremo, quando a gente estava tratando de controle de constitucionalidade. Sim. Porque, assim, a decisão é erga omnes, mas não vincula o legislativo. Então, nada impede uma produção de leis. Óbvio, a repercussão geral também não, mas quando a gente está discutindo aqui afetação e fixação de tese, a bola de boliche tem um espectro maior, entendeu? Sim. Vai derrubar mais, porque você vai pegar pelo tema e não pelo número da lei. E, na verdade, a gente estava pensando, a gente fez a nossa primeira afetação na vice-presidência que eu trabalho ano passado, e a gente pensava muito na afetação para evitar a subida de números de recursos. Mas, na verdade, essa multiplicidade, talvez ela possa vir não só de eu estar com muitos recursos, mas até em multiplicidade de discussão naquela situação. Tanto que, inclusive, na primeira afetação que a gente fez, a gente até citou o número de acordos que tratavam daquela questão no tribunal. Então, a gente, naquele momento, não estava com tanto recurso, mas olha que vai chegar aí, porque isso vai chegar para você. Então, também é um alerta dessa discussão ser tão grande. E na nossa primeira afetação, a gente também fez uma pesquisa em outros tribunais, então mostrou que aquela questão é múltipla em outros tribunais também. Então, acho que por aí a gente pode se escapar dessa... Até porque a repercussão geral, quando o Supremo vai analisar a repercussão geral, é até interessante que o professor Marinoni diz, né, que é uma combinação de requisito de transcendência, ou seja, que aquele caso ultrapassa o processo que está sendo julgado ali, de relevância, não necessariamente uma relevância numérica,
né? A relevância que o Supremo vai analisar, não necessariamente de números, mas, como eu disse, muito provavelmente vai ter repetição. Os casos que a gente pega aqui tem. E aí eu vou só pedir licença para dizer para vocês, né, e para quem está nos assistindo, ficar essa referência. Quando o Supremo afetou, incluiu para ser julgado qualificadamente o tema 1266, que eu citei, tem um trecho bem interessante que eu vou pedir licença para ler para vocês, que ele fala exatamente desse ponto que a gente discutiu hoje, que ele fala assim, ó, embora as decisões proferidas por esta Suprema Corte, em processos de controle concentrado, controle normativo, abstrato, possuam eficácia erga omnes e efeito vinculante, não existe, tal como sucede em relação aos recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, mecanismo processual que imponha aos órgãos judiciários a responsabilidade de negarem seguimento, enviarem para retratação e depois fazerem admissão pela não retratação. Resumir aqui para não ficar cansativo. Então, quem quiser conferir, é só ingressar na nossa página, entrar no acórdão de admissibilidade desse tema, 1266, e ler o inteiro teor do documento chamado manifestação, que faz às vezes de relatório e voto, tem ali os detalhes e traz essa fala da ministra Rosa Weber, que foi a ministra-presidente à época que afetou, em que ela traz, Dulce, isso pode ser um fundamento até para outros casos, né, citar, dizendo, olha, nesse caso valeria a pena o Supremo criar um tema. E por que é tão legal isso? Porque é uma cooperação, né? É um trabalho verdadeiramente concatenado, seja entre as funções essenciais, seja entre os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, aqui no Supremo a gente recebe também de turmas recursais, né? Turmas recursais, e o Supremo Tribunal Federal para a formação desses julgados e para racionalizar o sistema. Então, acho que é bem interessante a gente poder pensar nisso, mas é uma ideia, né? A gente pode também visitar outras ideias sobre isso e melhor girar o Supremo, que é o meu jargão, porque o Supremo pode trazer uma outra evolução em relação a isso, em questão de ordem, no seu próprio regimento interno, enfim, para que a gente possa ter aí um debate ainda mais profundo sobre essas questões. É algo que está em construção, mas é algo importante de ser tratado pelo Supremo e de ser considerado para quem atua com esses recursos extraordinários. Maravilha, Aline. Nós realmente foi uma aula, né? Como eu falei, repito agora, foi uma aula, esse tema é muito interessante. Toca em algumas questões que a gente já debateu aqui em outros episódios, e a gente pode fazer um resgate aqui para trazer para você alguns pontos que a gente já falou. Assim, eu e a Dulce, a gente, enfim, ao longo de 50 episódios, a gente já trouxe visões aqui de divergência, de convergência, com vários pontos com relação, sobretudo, essa questão de, enfim, decisões vinculantes, ou padrões decisórios, ou precedentes. Da minha parte, em tudo que eu já falei aqui nesses 50 episódios, o que me parece é que, assim, eu vejo esse sistema como um sistema de gerenciamento de processos. Não tenho uma visão apaixonada, como eu já vi outros convidados aqui e outros queridos amigos, colegas de jornada mesmo de estudos. Eu vejo de uma forma objetiva e acho que, ainda mais para quem está do outro lado do balcão, a gente não tem, óbvio, todos querem o acesso, todos querem que o seu caso seja apreciado, todos acham o seu caso importante. Mas, no final das contas, eu acho que a gente não pode desconsiderar o fato, como você trouxe em números aqui, de ter, enfim, 5.000 processos sobre a mesma questão. Então, assim, eu acho que eu comecei a me conformar um pouco mais com essa questão de sistema de precedentes, em cima de uma visão de gerenciamento de casos, de processos, sobretudo para que a gente consiga, de alguma forma, não, assim, a gente já tem um episódio sobre o papel dos tribunais brasileiros, eu acho que sempre defendi isso, nossos tribunais são tribunais de julgamento de casos, pelo menos por enquanto, é o que está escrito no STF, na Constituição,
Mas não precisam ser 5.000 casos da mesma matéria. Então, assim, o aspecto pragmático do contexto faz realmente curvar a necessidade de um gerenciamento. Perfeito. Agora, eu queria trazer alguns contrapontos, e assim, não discordo de nada do que você falou, com certeza eu acho que o que você fez foi uma aula sobre matéria, todos os pontos de aproximação, pontos de distinção, concordo com tudo que você falou. Agora, no episódio 14 da gente, a gente falou sobre regimes da repercussão geral. E a gente conversou, regime dos recursos extraordinários. E a gente conversou sobre repercussão geral versus recurso extraordinário repetitivo, que já nasceu morto. Porque se a gente for analisar, o código anterior trazia no 543A e B institutos distintos. 543A dizia como dizer se há ou não há repercussão geral. E o 543B começava: reconhecida a repercussão geral, se houver multiplicidade de recursos, você vai afetar como repetitivo e vai julgar e vai ter este efeito de impacto vinculante, etc. Não do jeito que temos agora, né? Mas já tinha aquele regime de não associado à questão de ordem, etc., de já não deixar subir o recurso que tivesse o mesmo tema pelo julgamento do 543B. O STF chegou a aplicar em vários julgamentos o 543B. O CPC, me parece que veio numa tentativa mais técnica de explicar, ou seja, a gente tem o 1035, que fala da repercussão geral, e o 1036 e seguintes, com o título de do recurso especial e extraordinário repetitivos. E se a gente olhar tudo isso aliado ao texto constitucional, quando o 102, parágrafo 3º da Constituição fala da repercussão geral, assim como o 1035, eles estão voltados para o momento de reconhecimento da natureza de questão constitucional relevante. O 1035, aqueles 8 parágrafos, talvez, se não me falha a memória, nenhum deles trata sobre como fazer o julgamento de mérito de um recurso especial com repercussão geral reconhecida. Só que aí vem a lei 13.256, mexe na redação original do código e traz as consequências do julgamento de mérito de um recurso com repercussão geral reconhecida. Então, assim, a gente tem um buraco sobre o julgamento de mérito do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O que a gente tem é todo o procedimento para reconhecer a repercussão geral, e a gente tem vários artigos picados, 988, 1030, né, sobre o que acontece, quais são os filtros impostos à decisão que julga o mérito naquele caso em que houve o reconhecimento pelo plenário virtual da repercussão geral. Então, assim, isso para mim, desde que a gente gravou o episódio 14, isso é uma dor. Porque, no final das contas, processo, para mim, não tem como estar separado da lei. Porque o processo, ele é uma ferramenta de proteção do jurisdicionado contra o arbítrio do Estado. Então, tudo que a gente pode fazer processualmente ou não pode, deveria estar escrito na lei. E quando a gente conversou, e assim, eu e Dulce chegamos à mesma conclusão no episódio 14, o recurso extraordinário repetitivo, ele é natimorto, porém, Dulce um pouco mais conformada e um pouco mais triste, porque o Instituto nasceu morto, ninguém usa, e o Supremo deu um contorno, o Supremo preencheu o buraco do código. Eu acho que isso, como uma situação transitória, não está errado. O Supremo não pode deixar de fazer as coisas porque o código não previu. Mas eu acho que a gente pensar que pode ser feito dessa forma para sempre me traz um certo incômodo, porque a lei precisa dizer como que tem que ser o julgamento de mérito de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Esse buraco, ele precisa ser suprido. E, no final das contas, do jeito que existe, como está sendo feito o processamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, eu acho que existe uma tendência de não só matar o recurso extraordinário repetitivo, como outras ações, como a ação de controle concentrado, porque, assim, o contexto da lei infraconstitucional que disciplina a DIN, a DPF, a DECOM, é um contexto de década de 90. Não se imaginava no Brasil o poder que atribuir caráter geral, abstrato e vinculante a uma decisão, como foi feito pela legislação do Código de Processo Civil.
Então, assim, não se imaginava dar esse poder de, sob o nome de negativa de segmento, se fazer um juízo de mérito. No final das contas, a gente também já discutiu isso em outros episódios. Esse juízo de negativa de segmento é um juízo de mérito, porque quando você confronta o objeto do acórdão com o objeto do tema e diz, tá igual, não vou deixar subir, ou tá diferente, vou analisar a admissibilidade, isso é um juízo de mérito. Então, assim, não se imaginava que a lei infraconstitucional fosse trazer tudo isso sobre um recurso ou uma ação que tem previsão na Constituição. Hoje, o contexto infraconstitucional é outro. O CPC traz toda uma regra, um sistema, um conjunto de normas, explicando quando que você vai conseguir acessar o Tribunal Superior, só que através do Instituto da Repercussão Geral. Sim. Mesmo com esse buraco. Então, assim, é muito mais produtivo para a questão de gerenciamento de processos você adotar a repercussão geral do que você adotar uma ação direta. E a solução que você trouxe de afetar as questões que já foram objeto de ação direta, de inconstitucionalidade, por exemplo, é exatamente isso. Tipo, você vai conseguir gerenciar melhor o acervo que trata desse tema se você afetar a questão do que se você deixar como está. Então, assim, para a questão de gerenciamento de processos, e é o que eu te falei, eu sou vencida, eu não estou aí, eu não vou julgar 5.000 processos, eu só peço. Então, assim, não tenho como negar a necessidade de enxugamento de acervo, mas eu acho que existem essas dores que precisam ser analisadas, e precisa ter uma solução, e quando você falou em alteração normativa, naquela hora meu olho até brilhou, porque eu falei, sim, precisa, está faltando, existe esse buraco, é o que eu digo, óbvio, o Supremo, ele precisa fazer alguma coisa quando a lei não faz, mas assim, eu acho que isso pode ser, a gente pode encarar isso com sobriedade de uma forma transitória, mas eu acho que um regramento definitivo sobre essa questão de como processar um julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, até para validar tudo que a lei 13.256 trouxe, nega segmento, a reclamação só vai caber da gravidade, tudo aquilo só vai ficar validado se o 1035 tivesse mais alguns parágrafos. E não ficasse só na questão de para ali, reconhece a repercussão geral, existe um grande buraco ali. Algumas ponderações, assim, eu acho interessante esse debate que a gente faz, assim, até quando a gente não concorda, diverge, ele faz que a gente consiga analisar por outro ângulo. Isso é muito legal, porque a gente depois, quando finaliza, a gente consegue alcançar coisas que a gente não pensou inicialmente, consegue visitar alguns institutos que no momento inicial a gente nem colocou na mesa. Mas em relação ao julgamento, né? Em relação ao julgamento, o Supremo tem ali o regramento no próprio regimento interno, que tem o regimento, como vocês sabem, né? Ele é um regimento anterior, né? Então, em muitas partes do regimento, ele teria ali um status de lei ordinária, tem todo um debate sobre isso, enfim, tem algumas partes que foram já revisitadas, aí, só isso já seria um outro episódio, mas a gente tem, e no CPC, no 1040, não é? No CPC no 1040, a gente tem ali o regramento de publicado o acordo. Então, ele meio que prevê ali quais seriam os requisitos para que você reconheça a repercussão geral, né, toda essa combinação de relevância e transcendência nos termos do CPC. Ele passa pelo recurso extraordinário repetitivo, que de uma forma perfeita você falou, nossa, o Supremo não tem um rol de recursos extraordinários repetitivos. Você vai encontrar algumas menções em algumas decisões, mas na verdade isso é incluído muito dentro da própria que eu chamo de admissibilidade da repercussão geral. Então, quando o Supremo vai julgar se aquela questão deve ser incluída na repercussão geral, deve ser qualificadamente analisada, ele já vai verificar se há multiplicidade ou não, e esse requisito já vai estar incluído ali, se tem um impacto social, econômico, jurídico, político, né? Então, assim, veja, ele está embutido nesse julgamento.
E esse apontamento eu acho que funciona muito bem, porque a origem, ela não tem essa função de dizer se a questão tem repercussão geral ou não. Isso sempre foi resguardado ao Supremo, né? O Supremo que vai verificar se uma questão tem essa relevância e transcendência ou não. E aí, havendo a multiplicidade, isso aponta para a origem, para que a origem, em colaboração, envie para o Supremo a amostragem, para que a gente faça um julgamento de exemplares que tragam um bom quadro de argumentos, mas que não precise que o Supremo analise 5.000 recursos, que é algo bem emblemático, né? Assim, que ilustra bem para a gente todo esse trabalho de eficiência, de racionalização do sistema. Mas eu vejo mais, eu acho que eu estou no time, eu acho não, certeza, no time das entusiastas, aí que você falou no início, e eu vejo também essa possibilidade que o Supremo tenha tempo dedicado para julgar as questões, e isso tem impacto, inclusive, nos números de controle concentrado. Antes da gente começar a nossa conversa, eu contei para a Dulce que a gente visualizou hoje que o número de ações originárias, não só controle concentrado, porque o Supremo tem várias entradas, né? Não só controle concentrado, ações originárias hoje ultrapassou processos recursais, você sabia? Hoje aconteceu isso. Então, veja, e mesmo assim o Supremo tem reduzido o acervo de ações de controle concentrado. Então, o fato dele ter lançado mão de um instrumento que racionaliza, que possibilita essa gestão, não vai dizer que ele vai julgar menos, mas ele vai julgar aquela questão com a participação ampliada, com audiência pública que seja, de uma forma definitiva, né? Vai definir ali qual que é a tese, para que ele tenha tempo dedicado para as outras questões de relevo. E isso está espelhando no número de ações de controle concentrado. Então, apesar da gente ter uma subida no número de originárias, e aí depois eu posso até passar para vocês, a gente teve ali um impacto de reclamações, IHCs e RHCs, tá? Em 2025, já a análise só de 2025. Mas acho que a gente vai ter que retroagir um pouquinho, depois eu vou até fazer essa análise que eu adoro, esse diagnóstico com base em números, mas eu vou passar para vocês também. Mas a gente teve um incremento importante em reclamação, e em 2025, que eu tirei agora, nem esmiucei muito, a gente teve HC, reclamação e RHC, com as classes originárias superando bem pouquinho, mas superou o número de recursais. Então, a gente tem esse trabalho, e eu acho que isso traz as vantagens também para o papel da corte, que você citou lá no início. Sim, o Supremo julga casos, sim, às vezes as questões que vão chegar aqui, né, para reforma, enfim, mas o Supremo tem esse papel de corte constitucional, e eu acho que a repercussão geral favorece que esse colegiado se reúna e diga, né, olha, no tema 503, desaposentação, como que o Supremo pensa? Não pode ter desaposentação, não posso reaproveitar. E aquilo fique julgado definitivamente, até que ele resolva revisitar, que ele pode revisitar ali uma mudança social, uma mudança normativa, enfim, com uma mutação constitucional que seja, então ele poderia revisitar. Mas eu achei bem interessante você falar sobre essa questão do julgamento. Eu vou pesquisar mais sobre isso. De verdade, não tinha incluído aqui nos meus pontos, para que a gente possa estudar também. Eu acho que é bem importante. São assuntos relevantes, até porque na repercussão geral, e algo que os advogados tinham muito honrado sobre isso, né? Que o Supremo, como ele julgava no próprio plenário virtual, no ambiente eletrônico, a repercussão geral, e até avançava para o mérito nos casos de reafirmação. Então, essa questão do julgamento é muito interessante e muito impactante, né? Porque muitas vezes a gente quer ter ali a oportunidade de participação, se bem que o Supremo já prevê você poder, no caso de inclusão para julgamento virtual, você trazer também o advogado poder apresentar ali as suas razões, né, fazer a sustentação oral, né, colocar a sustentação oral em vídeo, enfim, no caso da repercussão geral também. Então, esse ponto você já fez, que legal, muito bom. Perfeito, realmente foi uma aula. A gente ficaria aqui conversando algumas horas mais, né? Começava, vai abrindo um ponto, outro, e como eu estava falando com você, Aline, antes da gente começar, de fato,
um gerenciamento necessário, porque não tem, a gente tem que fazer uma adaptação e vendo como é que a gente pode acomodar todas as frentes, né, para atender realmente o sistema. Então, eu trabalho já na admissibilidade há um tempo, e todo dia eu aprendo uma questão, e a gente vai tentando acomodar realmente, né, as questões do CPC, que talvez não foram, a gente estava conversando, e talvez não imaginou tantas situações, e vão surgindo, e a gente vai conseguindo enfrentar. Mas, Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no Quarto Excepcionais, foi maravilhoso. A gente vai ter que marcar outras conversas, né, Ive, para poder tratar mais desse tema, como o Ive lembrou aí, a gente realmente tratou dessa questão já aqui no Quartos Excepcionais, e assim, aí a gente vai retomando e vai construindo. Só para finalizar aqui, embora a gente já se adiantou um ponto, é que realmente eu tenho sentido isso. Hoje a gente teve uma reunião no tribunal, e é impressionante, a gente queria pensar temas para IRDR. Todos os temas que a gente foi conversar já tinham um tema no Tribunal Superior. Então, tem que tomar cuidado também para que vocês não consigam, se fala em realmente diminuir a litigiosidade, mas também não pode criar um freio para não subir e a gente ficar aqui se acabando com tanta litigiosidade. Então, a questão precisa ser realmente fechada. Eu sei que sempre surge mais para a gente resolver o problema, entendeu, Aline? Então, a gente tem que tentar pensar isso, porque às vezes esses temas vêm e muitas questões ficam remanescentes e continua a discussão. Mas muito obrigada. Ive, quer fazer mais alguma consideração? Eu quero agradecer a Aline, maravilhosa, de ter topado gravar essa aula com a gente, agradecer toda a discussão que a gente teve, todas as ponderações muito técnicas e lúcidas que você fez. Muito obrigada, querida. Aline, quer falar alguma questão? Aline, muito obrigada pela participação. Só agradecer mesmo. Dulce e Ive, maravilhosos, a gente tinha se encontrado no Rio e já falado que ia ter esse momento, eu estava ansiosa, adorei participar, e deixar também para os seguidores das Quartas Excepcionais que eu tenho um Instagram em que eu divulgo questões, artigos, eventos, então, se alguém quiser me seguir por lá, é Estudando Precedentes, tá bom? E vai ser uma alegria se a gente pudesse encontrar de novo por aqui. Obrigada. Obrigada. Sigam a Aline aí, pessoal, estudando precedentes. Até o próximo episódio, isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.